abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas no capítulo 2, versículos 8 ao versículo 15. Glória a Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolto em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentou-se deles os anjos para o céu, e diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Meus amados irmãos, amigos, aquela noite foi uma noite diferente das demais. Foi uma noite diferente das demais noites. Seguramente, aquela noite foi a noite do sobrenatural de Deus. Foi a noite aonde Deus determinou profeticamente que se manifestaria em glória para que a humanidade pudesse celebrar o nascimento do Salvador do mundo. Aquele que, predeterminado por Deus, haveria de vir com uma missão toda especial. E a necessidade era muito grande. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o mundo estava mergulhado em trevas. A Bíblia vai dar conta que os homens estavam e viviam como ovelhas desgarradas, que não tinham pastor. Havia já passado 400 anos de silêncio entre Deus e o homem. Desde Malaquias, Deus havia parado de tratar com a humanidade. E os judeus precisamente aguardavam estas promessas que Deus havia feito através dos santos profetas. E naquela noite, ali estavam os pastores, como de costume, cuidando dos seus rebanhos. Era uma noite que parecia e o era como as demais. Porém, naquele dia ou naquela noite, algo estava para acontecer. E de repente, a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor
desceu aonde estavam os pastores. E quando aquele anjo se fez presente, quando ele desceu dos céus à terra, a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles foram tomados de grande temor. Imagine os senhores que durante uma noite a terra ou aquele local escuro se torna tão claro como em pleno meio-dia. E de repente eles percebem que não era dia, mas como se fosse. Mas era na verdade a manifestação de Deus através da presença de um anjo. E o anjo que estava ali no meio deles disse assim: não precisa ter medo, eu estou aqui trazendo uma mensagem de Deus, uma mensagem dos céus. Eu trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo disse: olha, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, aleluia, ele nasceu, aleluia, e darei a vocês um sinal. Vocês vão encontrar uma criança envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. E quando o anjo terminou de dar aquela mensagem, subitamente, agora aparecia um coral angelical, um coral que louvava de forma diferenciada de todo qualquer outro coral. E a Bíblia vai dizer que os céus e a terra se enchiam da glória de Deus, enquanto aquele coral angelical enaltecia, glorificava e adorava e cantava a Deus. E a música que eles cantavam, o coro seguramente dizia: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Glória a Deus. E quando eles terminaram o que nós chamamos aqui na terra de fazer uma apresentação, aleluia, mas na verdade ali não era uma apresentação, ali era uma aparição, ali não era uma apresentação, ali era uma glorificação, era uma manifestação do poder de Deus aqui na terra para anunciar o Salvador do mundo. E quando eles terminaram da sua adoração, eles voltaram para os céus. E os pastores agora olhavam uns para os outros. Eu posso imaginar como o interior de cada um daqueles pastores estava. Eles extravasavam de alegria. Glória a Deus. E olhando um para o outro, disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ou seja, que o Senhor nos revelou. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, havia uma necessidade do mundo receber Jesus. Primeiro, porque estava em trevas. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, porque as religiões, nenhuma delas podia solucionar, resolver o problema da humanidade. Terceiro lugar, porque o homem estava sem nenhuma esperança,
porque não havia como o homem encontrar de volta o paraíso perdido. Quero te dizer que o homem foi feito, sim, à imagem e à semelhança de Deus. O pecado, quem deformou o homem? O homem foi feito para a adoração e a glorificação de Deus. O homem foi feito para que ele pudesse se relacionar e ter intimidade com Deus. Assim como era no Éden. A Bíblia vai dizer que lá no Éden, todos os dias, Deus descia para conversar com o homem que ele fez imagem e semelhança, com a sua mulher, e Deus estava ali entre eles, e eles tinham aquela liberdade de conversar com Deus. Mas, amados e queridos irmãos, o lugar era o melhor do mundo, era Éden. Era lugar de prazer, era lugar de delícia. E por que prazer e delícia? Primeiro, porque a presença de Deus estava lá. Segundo, porque eles não tinham necessidade de coisa alguma. Mas, amados e queridos irmãos, um dia, este homem desobedece a Deus, porque Deus determinou leis e ordens para eles. E quando eles desobedecem a Deus, aquele homem que se relacionava com Deus, que tinha comunhão, que tinha intimidade com Deus, mas quando ele peca, no dia seguinte, o Senhor desce, diz a Bíblia, na viração do dia, para conversar com eles. E em Gênesis 3:8 vai dizer: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Que coisa terrível! Eles que todos os dias falavam com Deus, eles que todos os dias conversavam com Deus, agora estavam escondidos com medo de Deus. E Deus diz: Adão, onde estás? E ele calou. E Deus: Adão, onde estás? E o medo o levou à depressão. Glória a Deus. Mas como eles não podem resistir à voz de Deus, ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu me escondi. Eu estava nu e eu tive muito medo. Eu estava nu, eu me escondi porque eu tive medo. Deus disse: quem foi que te disse que você estava nu? Você comeu da árvore de que eu te ordenei que não comeste? E o Senhor perguntou para a mulher: e você? Ela disse: foi a serpente, Senhor, que me enganou. E Adão, e você? Disse: foi a mulher que tu me destes. Meus amados, nenhum deles assumiu a responsabilidade. Nenhum deles teve um arrependimento sincero. O homem disse: foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher respondeu: foi a serpente que me enganou. E Deus disse: olha, o homem vai, a mulher vai
sofredores de parto, que até então não sofria. Você vai ter que trabalhar e suar grandemente, e a serpente será amaldiçoada. E olhou para o casal e olhou para a mulher e disse: porém inimizade entre você, entre a serpente e a mulher. Esta, entre o seu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E ambos foram expulsos do Éden, mas não abandonados por Deus. E a partir daí, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado as enfermidades e a morte. E agora, meus amados irmãos, a promessa de Deus estava de pé, que da semente da mulher nasceria um. E este um estava sendo anunciado naquela noite memorável. Naquela noite diferente de todas as outras noites, que em Belém estava nascendo um menino. Glória a Deus. E este menino, glória a Deus, que nasceu para que o mundo, por meio dele, pudesse voltar para Deus. Lá no Gênesis, ainda no Éden, ele foi tipificado pelas vestes que vestiu a Adão, porque estava nu, através de um cordeiro. E agora sim, estava nascendo o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Então, este é o verdadeiro sentido do Natal, que fala de nascimento, que fala de vida nova, que fala de vida eterna. Então, quando você falar em Natal, não pense na árvore, não pense no Papai Noel, não pense no panetone, não pense no chocolate. Isso são as tradições aqui debaixo da terra. Mas quando você falar em Natal, você pense em Jesus Cristo. Aquele que se fez homem, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai Todo-Poderoso e cheio de verdade, cheio de glória. Meus amados e queridos irmãos, qual será o sentido do Natal para você neste dia? Glória a Deus. Aquele dia, irmãos, foi diferente. E a diferença se deu por conta da manifestação de Deus através dos anjos aqui na terra. O nosso Natal seguramente fará diferença pela manifestação do poder dos céus aqui na terra, através da manifestação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Natal fala de encarnação do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, verbo ser do presente, dar, presentear, colocar à disposição de. Então, Natal significa presente de Deus para a sua vida. E nós, nesta época, trocamos presente, damos presente. Isso é ótimo, é maravilhoso, quem não gosta de ganhar presente. Porém, o maior presente é o de Deus para a sua vida, é Jesus Cristo. Porque Deus deu. E Deus deu para alguma coisa. Glória a Deus. Deus não deu simplesmente para dar. Deus deu para que todo aquele que acreditasse nele, que cresce nele, pudesse sim
receber o poder da vida eterna. Pense comigo, que coisa interessante. Quando os pastores apacentavam as suas ovelhas no campo, que o anjo desceu. Quando o anjo desceu, ainda estava escuro, era noite. Era apenas uma luz que estava brilhando, que estava descendo. E certamente eles voltaram as suas atenções para aquela luz e descobriram que era um anjo. E quando eles perceberam que era um anjo, a glória de Deus clareou tudo. Aleluia! E eles ficaram atemorizados. E agora o que vai acontecer? Eles não se preocupem. Vocês não precisam ficarem com medo. Eu estou vindo para trazer alegria, boas novas de alegria. Hoje, aleluia, hoje o Salvador, ele nasceu. Então Deus estava através do anjo dando a notícia daquele que estava nascendo, para que pela sua vida Deus estivesse sendo glorificado. E quando ele terminou de dar a mensagem, de trazer a revelação, o que aconteceu? Aconteceu que agora não era um anjo, agora era um coral angelical que cantavam para eles. E quando aquele coral angelical terminou de cantar, a mensagem já havia sido dada. E eles disseram agora um para os outros: vamos a Belém. Número 1, eles acreditaram, eles tiveram fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Número 2, irmãos, eles estavam cuidando dos seus rebanhos, que era o bem maior que eles, os pastores, tinham. Mas eles deixaram tudo, porque Jesus para eles era mais importante que qualquer outra coisa. Deixaram tudo e foram para Belém. Agora, que paradoxo, quando Maria com José chegou, aleluia, em Belém, ela estava gestante para dar a luz ao Salvador, e eles foram de porta em porta. Primeiro foram nas hospedarias e estavam lotadas, porque César Augusto havia decretado um censo e que todos voltassem às suas cidades natal para ser recenseado, glória a Deus, mas para passar pelo censo. Mas agora as hospedarias não tinham vaga. Ele disse: bom, vamos procurar os amigos, os irmãos, as pessoas piedosas. E bateram de porta em porta, e todas as portas estavam fechadas. Glória a Deus. Não receberam a ele, aleluia, mas era a encarnação do amor. Era a manifestação de Deus no mundo através de Jesus. Era Deus Pai amando o mundo e dando seu único filho, que seria encarnado como homem. Era a personificação do amor maior, o amor de Deus. Então ele desceu. Glória a Deus. Deus deu. Glória a Deus. E deu para perdoar o pecado de todos os homens. Não foi de algum, foi de todos os homens. Natal é isto. É perdão de Deus para todos os homens. Aleluia. Então Jesus foi dado por Deus para perdoar o pecado de todos os homens. Em segundo lugar, para que os homens pudessem encontrar de volta o caminho para Deus, porque o homem encontrou o caminho para a religião, mas não encontrou o caminho para Deus. O caminho que Adão perdeu quando foi expulso do paraíso. E esse caminho quem era? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O homem não vai a Deus pela religião. Não, Senhor. Você não vai a Deus por obras, por melhor que estas sejam. Você não vai a Deus por filosofias, pelo esforço próprio. Não, Senhor.
A única maneira do homem ir a Deus é por Jesus. Por quê? Porque Jesus foi o presente de Deus. Foi as novas de alegria. Então Jesus, ele veio, ele foi dado por Deus para perdoar você dos seus pecados e o seu nome ir para o livro da vida. Ele veio para lhe salvar, ele veio para mostrar o caminho de volta para o céu. Aleluia! Natal é nascimento de Deus entre os homens. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, Isaías, há 730 anos atrás, Isaías 9, 6 e 7, ele profetizou acerca destas coisas que estavam para acontecer. Ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Escute esta profecia. A profecia deste menino com estas características de maravilhoso, de conselheiro, de Pai da eternidade, de Deus forte e de Príncipe da paz. Glória a Deus. Diz que o governo venha e traga paz sobre toda a terra. Governo. E quando ele veio, aleluia, ele disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam com vocês. Glória a Deus. Então escute. Nascimento, Natal é nascimento de Deus entre os homens. Deus, meus amados, nasce na terra pelo infante Jesus Cristo. Glória a Deus, que veio nascido em Belém da Judéia, em Belém do Judá, para que se cumprisse as profecias. E esta é mais um sinal profético acerca do Filho de Deus, acerca do Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que Natal, além de ser a encarnação do amor de Deus, além de ser a própria revelação e manifestação de Deus entre os homens, através de Jesus. Porque um dia, Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece ainda. Olha para mim direitinho. Quem vê a mim, Filipe, vê ao Pai. Glória a Deus. Ele estava falando da sua deidade. Porque Deus, Jeová, o Pai, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, e o Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus em três pessoas. E este Deus manifesto na terra, louvado seja o nome do Senhor, ele veio trazer aos homens o quê? Vida nova. Vida nova. Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo: quem está em Cristo? Ora, todo aquele povo estava na região da sombra da morte. Aleluia. Então eles não tinham esperança, não tinham solução para a vida eterna deles. E agora Deus dá Jesus para que eles recebessem nova vida. Paulo vai explicar o que é essa nova vida. Ele diz: olha, quem está em Cristo
nova criatura é. Ou seja, experimenta um milagre de Deus aqui na terra. Nova vida significa experimentar um novo nascimento. O novo nascimento é um milagre de Deus através da palavra e através do Espírito. Aquela mensagem que o Senhor Jesus deu para o doutor Nicodemos, príncipe dos judeus, que tinha uma religião, que estava na sinagoga ministrando, ensinando o decálogo, mas o Senhor olhou para ele, que queria saber acerca da vida eterna, e disse: doutor, você não precisa de mais uma religião. Não vou discutir com você, doutor. Não vou discutir com você doutrinas. Não vou discutir com você profecias. Eu vou dizer da sua necessidade. Tudo que você precisa, doutor, é nascer de novo. E quando Jesus disse: você precisa nascer de novo, ele disse: como? Eu, sendo velho, como eu vou nascer de novo? Como é isso? Eu não entendo. Será que eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para outra vez entrar no mundo? Jesus olhou bem dentro do olho dele e disse: se eu te falo de coisas terrenas, você não entende? Imagine se eu te falar de coisas celestiais. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus amados e queridos irmãos, que o doutor Nicodemos, diante do Senhor, voltou e não teve a oportunidade de experimentar o milagre naquele dia. Posteriormente isto aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que essa nova vida é o milagre do novo nascimento. É o homem se converter. E a conversão é diferente da convicção. A convicção tem a ver com o intelecto, com a mente, com o aprendizado. Mas a conversão não. Tem a ver com as mudanças interior, mudança de atitude, mudança que acontece através de um milagre de Deus no homem interior, porque somos um espírito, possuímos uma alma e temos um corpo. E esse espírito, quando o homem peca, ele cai da graça de Deus. E Deus é espírito, então o homem perde a comunhão e a intimidade com Deus, porque sendo Deus é espírito, e o espírito estando preso e servindo ao pecado, ele não pode servir a Deus. Mas uma vez que ele nasce de novo, o Espírito de Deus entra e recria este espírito caído, e ele recebe a mente de Cristo, e ele se identifica com Cristo na sua vida, na sua nova vida. Isto é o milagre do novo nascimento. Então, Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, tudo aquilo que você fazia e gostava em fazer, mas que era do desagrado de Deus, agora você deixou para trás. Disse: não, eu sou nova criatura. Bebia, não bebo mais. Fumava, não fumo mais. Rogava praga, não rogo mais. Então, sou diferente. Por quê? O que aconteceu? Aleluia! Foi os crentes que deram a lavagem cerebral na sua cabeça? Foi o pastor? Foi não. Foi porque Cristo entrou na minha vida. E quando Cristo entra, o homem muda. Se alguém está numa igreja evangélica e as suas atitudes ainda não mudaram, é porque ele ainda não nasceu de novo. Ele está perdido no meio da igreja. Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Quando Paulo, meu amado amigo, diz porquanto agora, ele está falando do momento em que você toma uma decisão
ao lado do Senhor Jesus. Ele está falando daquele momento que você experimenta o novo nascimento. Ele está falando daquele momento que você deixa a capa. Aquele momento de Bartimeu, quando Jesus Cristo passou na vida dele. Aleluia! Ele havia ouvido falar de Jesus e agora chegou a sua vez. Era a sua última oportunidade, porque dali de Jericó, Jesus estava indo para Jerusalém, de Jerusalém para o Calvário. Aleluia! A última oportunidade, Bartimeu não deixou passar. Ele clamou, clamou e clamou, gritou desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Gritou tanto que incomodou os transeuntes, gritou tanto que incomodou os próprios discípulos, que tentaram fazer com que ele se calasse. Mas a palavra de Deus vai dizer que Bartimeu não calou. E Jesus parou, mandou chamá-lo, traga-no aqui. E agora Jesus Cristo olha para Bartimeu. Bartimeu não podia ver Jesus, era cego. Você também não pode ver Jesus. Por que não, pastor? Porque você é cego espiritualmente. Aleluia, aleluia. Pastor, e o senhor pode ver a Jesus? Claro que eu posso, porque eu era cego, mas agora eu estou vendo. É diferente. Aleluia. Mas Jesus podia ver Bartimeu. Bartimeu não podia ver Jesus, mas podia crer nele pelo ouvir. E ele havia ouvido falar de Jesus. Então Bartimeu, Jesus perguntou: você quer que eu lhe faça o quê? Ele disse: mestre, eu quero ver. E Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. Ele não apenas curou Bartimeu da sua visão, mas ele curou Bartimeu na sua alma. E Bartimeu foi salvo. Ele experimentou a nova vida. Aleluia! Glória a Deus, que vive e reina para todos sempre. Meus amados e queridos irmãos, esta é a nova vida que estamos falando. João capítulo 1, versículo 1 ao 4 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Glória a Deus. Ele não está falando desta vida perene, ele não está falando desta vida passageira, ele está falando da vida diferenciada. O que é vida diferenciada, pastor? É a vida abundante, é a vida em Cristo. É quando Cristo entra em você e lhe faz nova criatura. Aí você tem uma nova vida e passa a andar com Deus. E um dia, o João escreveu: assim como ele é, nós o veremos. Então Natal não é apenas a encarnação do amor divino em nossas vidas. Natal, aleluia, não é apenas o nascimento de um menino que se fez homem entre nós. Natal não é apenas luz para toda a terra. Natal também é nova vida. E esta nova vida que você que está me ouvindo precisa experimentar. Afinal, é Natal. É Natal. Que seja Natal também hoje na sua vida. Que o Espírito Santo bata na porta do seu coração e você possa abrir e deixar Jesus nascer dentro de você. Lá em Belém não houve portas abertas. A única que se abriu foi uma estrebaria. Mas ele entrou. Um dia ele foi censurado porque comia com pecadores e publicanos. E os que censuravam eram os religiosos.
eram os mestres da teologia, os que censuravam eram os líderes das religiões. E Jesus disse para eles: olha, não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Eles que vocês estão censurando, eles me procuraram, eles quiseram me ouvir, e vocês nem me procuraram, nem têm interesse em me ouvir. Então são os doentes. Então, meus amados irmãos, Jesus, Ele está nascendo em muitas vidas. Ele nasceu para que houvesse paz. Para que houvesse paz na terra. Glória a Deus. Não paz aos homens de boa vontade. Não existe ninguém de boa vontade. Existem pessoas cheias dos seus próprios interesses. Mas observe o cântico, a adoração, o louvor que eles cantaram. Os anjos, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, ou seja, no meio, entre os homens a quem Deus quer bem. Esta paz é a paz de Deus, é aquela paz que Jesus disse lá em João: eu vos dou a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. A paz de Jesus, ela não depende de circunstâncias. Você lembra de Pedro, preso na prisão estadual de Jerusalém? A sua cabeça, a prêmio, discutida pelos sacerdotes e pelo sinédrio, para que no outro dia ele fosse morto. Qual o motivo de matá-lo? Qual o motivo de matar o pastor Pedro? Por causa do evangelho. Glória a Deus. Mas quem experimenta Jesus na sua vida não cala. Jesus disse: se este povo se calar, até as pedras clamarão. E o que aconteceu com Pedro naquela noite? Deitou e dormiu tranquilo. Pressão 12/8. Por quê? Paz interior. Ele havia recebido a paz do Senhor Jesus. O menino do céu, tranquilo na manjedoura, era o príncipe da paz, que veio, glória a Deus, que veio do céu para a terra, para trazer paz para mim, para trazer paz para a sua vida. E se você deseja que esta paz entre no seu coração, na sua vida, lembre-se que é Natal. Lembre-se que é dia de deixar Jesus nascer no seu homem interior. Eu quero que saiba que naquela noite, aquela glória, a saber, a glória de Deus, ela desceu sobre os homens. A glória de Deus desceu sobre os homens. Deus desce da sua eterna glória para elevar a terra à dignidade e à própria glória dos céus. Os anjos cantam: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Era isso e é isto que Deus quer. Glória a Deus nas maiores alturas e paz entre nós, homens aqui na terra. Os homens vivem em guerras, em conflitos. Pai que não respeita filho, filho que não respeita pai, pai que mata mãe, mãe que mata marido, e por aí vai. Falta o que no mundo? Falta paz. E não se consegue adquirir nem comprar. Não, esta paz só Deus pode dar. E hoje Ele reservou para você esta paz. É Natal. Natal é tempo de salvação, é tempo de libertação para a humanidade.
Escuta. A Bíblia vai dizer algo improvável. Em Mateus, capítulo 1, diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria estava desposada com José, e eles aí não haviam coabitado, ou seja, eles não haviam tido nenhum tipo de relacionamento sexual, mas ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Na linguagem de hoje, eles estavam noivos. E a Bíblia vai dizer que José, percebendo, ele sendo um crente justo, não querendo infamar a sua noiva, resolveu deixá-la secretamente, por amor a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele tivesse denunciado-a, ela podia ser morta, apedrejada. Mas a Bíblia diz que ele, sendo justo, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava nestas coisas, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus muitos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então José, temente a Deus, ele casa com Maria. Aleluia, aleluia. E agora, meus amados e queridos irmãos, ele não a conhece, não a conhece, não há macula. Ele deixa que o menino nasça. A divina criança que nasceu na manjedoura é a salvação e a libertação do seu povo de Israel, de toda a humanidade. Estava personificado o Salvador para a humanidade. Estava agora cumprindo-se as profecias, as promessas de Deus. E meus amados e queridos irmãos, quero dizer que precisamente amanhã, véspera de Natal, venha ter conosco aqui na sede ou em qualquer congregação do campo do Rio Largo, que estaremos fazendo uma linda festa para você. Venha com toda a sua família. Vamos viver o sentido mais profundo do Natal. Glória a Deus. Para que possa Cristo nascer em sua vida, na vida da sua família, no seu coração. E que nasça em você este amor maior. Glória a Deus. O Emanuel, o Deus conosco. Que você possa ter a sua vida iluminada por Deus, para que você experimente o seu maior amor, para que você receba essa paz que você não vai conseguir. Glória a Deus. Permita que a glória de Deus raie sobre a sua vida e que você seja salvo e que você seja liberto e que você experimente o melhor de Deus. O melhor de Deus, que é Jesus. O melhor de Deus é Jesus, que Ele hoje nasce para a tua vida. Eu te convido nesta hora a tomar uma decisão. A decisão
a decisão, a decisão, a decisão de permitir que Jesus entre na sua vida. Olha, deixe agora Jesus entrar na sua vida. Deixe agora Jesus entrar em seu coração. Deixe agora ele nascer. Abra a porta do seu coração. Não faça como dezenas e centenas de belemitas, que quando José batia na porta, eles fechavam a porta e diziam: não há lugar. Bem verdade que nós vivemos em dias difíceis, em tempos trabalhosos, e que muitas pessoas têm fechado a porta dos seus corações quando se trata de Jesus. Glória a Deus. As pessoas recebem de bom grado tantas coisas, mas quando a gente vai falar de Jesus, muitos travam os seus corações. É Natal, é Natal. Quem sabe você está vivendo a noite daqueles pastores. O que é a noite daqueles pastores? Noite feliz. O que é a noite daqueles pastores? Era uma noite como qualquer outra noite. Porém, aquela noite foi a noite mais feliz da história daqueles homens. E a felicidade daquela noite foi o amor de Deus revelado pelos anjos. Foi o amor de Deus, derramado de forma abundante nos nossos corações. Deixa nesta hora o Salvador, ele entrar na tua vida. Foi a noite mais feliz da história daqueles pastores. A felicidade foi tantas que eles deixaram as ovelhas e disseram: vamos a Belém, porque hoje vos nasceu o Salvador. Quem canta? Canta conosco. Essa é uma noite muito especial.